Sintaxe à vontade, senhoras e senhores, respeitável público pagão. A partir de sempre, toda cura pertence a nós. Toda resposta e dúvida. Todo sujeito é livre para conjugar o verbo que quiser. Todo verbo é livre para ser direto ou indireto. Nenhum predicado será prejudicado. Tampouco a vírgula, a crase, a frase e ponto final. Afinal, a má gramática da vida nos põe entre pausas, entre vírgulas, e estar entre vírgulas é aposto. E eu aposto o oposto que vou cativar a todos, sendo apenas um sujeito simples. Um sujeito e sua oração, sua pressa e sua prece. Que a regência da paz sirva a todos nós, cegos ou não. Que enxerguemos o fato de termos acessórios para a nossa oração, separados ou adjunto, nominais ou não. Façamos parte do contexto da crônica e de todas as capas da edição especial. Sejamos também o anúncio da contracapa. Mas ser capa e ser contracapa é a beleza da contradição. É negar a si mesmo. E negar a si mesmo é, muitas vezes, encontrar com Deus. Encontrar com o teu Deus. Senhoras e senhores, que nesse encontro que acontece agora, cada um possa encontrar no outro e o outro no um. Até porque tem horas que a gente pergunta, por que não junta tudo numa coisa só? Oi, meus amores! Gostaram? Esse poema é do Fernando Nitelli, da banda O Teatro Mágico. Ele é musicado, escutem, vocês vão gostar, tá? Vamos dar continuidade à nossa aula, revisando o que nós já vimos e aprendendo um pouco mais. Vamos lá? Vamos dar uma revisada em frase e em oração. A frase é todo enunciado que faz sentido, tá bem? Fez sentido é uma frase. Não precisa de verbo, não precisa de nenhuma classe gramatical necessariamente. Fez sentido é uma frase. A oração é um conjunto de palavras em torno de um verbo. Não precisa fazer sentido. Se nós temos mais de um verbo, nós teremos mais de uma oração, tá bom? Então, nem sempre a oração é frase, pois nem sempre faz sentido. Nem sempre a frase é oração, pois nem sempre tem verbo, certinho? E o período é o conjunto de orações. Um período ele pode ser simples, contendo apenas uma oração, ou ele pode ser composto, quando ele tem mais de uma oração. O período composto, ele pode ser coordenado e pode ser subordinado. O período composto por coordenação são frases independentes. Elas não necessitam uma da outra para fazer sentido, podendo ser sindética ou assindética. As frases assindéticas, elas não possuem conjunção entre si, enquanto que as frases sindéticas, elas possuem, sim, uma conjunção. Elas podem ser aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa e alternativa, como nós já estudamos. Já um período composto por subordinação são frases dependentes entre si. Eu vou ter a oração principal e eu vou ter uma continuação com a oração subordinada, que dependem uma da outra para fazer sentido. Elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais, tendo que ter a função e o valor de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio em uma frase, respectivamente, tá bom? As orações subordinadas substantivas, que é o que nós vamos começar aprendendo, elas são classificadas conforme a função sintática que apresentam na oração. Elas podem ser subjetiva,
objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. Atenção! Se for possível, na oração subordinada, substituir pela palavra isto ou isso, se for possível substituir a oração subordinada pela palavra isto ou isso, e assim completar a oração principal, ela será uma oração subordinada substantiva, na maior parte dos casos. Não é regra, é uma dica e não é sempre, tá bom? Ela quer que ele vá à sua festa. Ela quer isso. Perceberam? Que ele vá à sua festa vai ser uma oração subordinada substantiva. Vamos aprender agora a qual classe ela pertence? Hoje nós iremos aprender apenas as orações subordinadas substantivas subjetivas, objetivas diretas e objetivas indiretas. Uma oração subordinada substantiva subjetiva, ela funciona como o sujeito do verbo da oração principal. Eu encontro a oração principal, o verbo da oração principal, e eu vejo se ela funciona como sujeito deste verbo, tá? Uma dica muito valiosa. Sempre tem a oração principal na terceira pessoa do singular, certinho? Vamos a alguns exemplos. Acontece que hoje é domingo, consta que ele não pertence ao grupo, convém que ele volte, importa que ele assuma o cargo, ocorre que ele não tem culpa. Todos eles fazem o papel de sujeito do verbo da oração principal. Acontece. Oração principal, que hoje é domingo, oração subordinada, substantiva, subjetiva, pois exerce o papel de sujeito do verbo. As orações subordinadas substantivas objetivas diretas funcionam como objeto direto em relação ao verbo da oração principal. Vocês conseguem encontrar o objeto direto de um verbo? Então, agora nós vamos encontrar uma oração como exercendo o papel de objeto direto. Vamos perguntar o verbo. Se a pergunta ao verbo for o quê? Nós teremos uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Maria quer o quê? Maria quer que o livro seja entregue hoje ainda. Oração principal, Maria quer. Há uma conjunção integrante aí, que é o que. E uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Que o livro seja entregue hoje ainda. Eu quero o quê? Que você seja feliz. Paulo desejou conseguir uma vaga. Paulo desejou o quê? Conseguir uma vaga. Respondi-lhe que já havia feito a lição. Respondi-lhe o quê? Que já havia feito a lição. Desejo que você tenha sucesso. Já as orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas, elas exercem a função de objeto indireto do verbo da oração principal. Objetivo direto, as orações subjetivas diretas vão exercer o papel de objetivo direto, enquanto que objetivo indireto farão parte das orações subordinadas substantivas, objetivas indiretas. Atenção, ela sempre será iniciada por uma preposição. Observamos no slide anterior que todas as frases começaram com o que, tá? Com uma conjunção. Nesses exemplos, nós vamos observar que elas começam com uma preposição. O diretor da empresa necessita de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. De que? A professora insistiu muito em que os alunos tivessem aulas de recuperação. Insistiu em quê? Em que os alunos tivessem aula de recuperação. Observem o em aí para a gente. E a gente tem uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. O que vai diferenciar a oração subordinada, substantiva,
objetiva direta ou indireta do objeto direto e indireto, vai ser que a oração que é uma oração, ela fica em torno de um verbo, ela não se limita a uma palavra. Quando eu digo qual o objeto direto nesta frase, você vai procurar uma palavra para me responder. Mas quando eu digo qual a oração subordinada, qual a oração substantiva, objetiva direta ou indireta, a resposta é uma oração, né? um enunciado maior, frases organizadas em torno de um verbo. Espero que vocês tenham aprendido. Se houver dúvida, anota aí que ainda essa semana nós sanaremos, tá bom? Prazer estar com vocês. Por hoje é só. Beijo.